Boa tarde! Boa tarde, eu sou a Chandra. Eu sou a Bela e estamos aqui para mais um O Negócio. E no dia de hoje vai ser meio um freestyle, que a gente está sem nosso papelzinho. Mas vamos falar com vocês sobre... Vocês sabiam? Primeiro eu vou perguntar, para vocês interagirem, que existe campeonato nacional, internacional, amador, profissional, latino-americano, pan-americano, online e presencial de pole dance? De várias modalidades, né? Sim, gente, pole dance tem campeonato. Não só de poliesporte, não só de poliexótico, tem também poliarte. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E a gente veio trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Para quem não sabe, a gente faz pole há 870 anos E a gente compete há 869 anos. e trabalha com o evento de pole há 868. Mas brincadeiras à parte, acho que desde 2014 que eu ajudo em organizações de evento, acho que você também, né? 2014, Por mais ou aí, por menos. aí. E ao longo desses 12, 13 anos, tô ruim de matemática. A gente já foi jurada, a gente já foi convidada, a gente Já já foi competiu, competidora, eu fui organizadora, já deu nota, a já gente já foi comprei torcida, comidinha, torcida também é bom. já foi torcida, e a gente veio trazer para vocês um pouquinho sobre, né, eventos de pole e como funcionam os campeonatos, federações, associações, organizações. O pole ele tem três principais vertentes, que é o poliarte, o poliexótico e o poliesporte. E todos eles existem em campeonatos específicos com regras específicas. Acho que é meio assim, cada evento tem o seu regulamento, Sim. mas tipo uma regra de um conhecimento geral, né? Tem sempre uma base que você acaba vendo, né? Que é um padrão. Mas acaba que cada campeonato tem suas regras e como o competidor, quando ele se inscreve, ele tem acesso a esse regulamento e a essas regras, ele sabe para que ele está se preparando e ele aceita competir baseado naquelas regras, né? E aí eu vou puxar um pouquinho para o lado do poliesporte. Para quem não sabe, existem três federações. Gente, tudo que a gente falar aqui não é que a gente concorda ou discorda, tá? São fatos concretizados no mercado. Então, existem três federações / organizações mundiais, e dessas três federações e organizações mundiais, todas elas têm campeonatos em vários países, onde esses campeonatos servem de classificatória. Qual é a ordem de grandeza, né? Você começa competindo no nacional, do nacional você vai para um pan-americano ou latino-americano, e daí você vai para o mundial. E o mundial são dois campeonatos em um. Tem a semifinal, e dessa semifinal, os 10 melhores competem a final, que seria a grande final. E o poliesporte, ele vai muito. É como se fosse um braço da ginástica artística / olímpica. Tem um regulamento, e esse regulamento tem movimentos divididos de 0,1 até 1 ponto, e de acordo com a sua categoria, que pode ser amadora, profissional, elite, master ou júnior, né, que é abaixo de 18 anos. Tem também kids, que é de 6 a 9 anos, e aí cada um tem um detalhezinho diferente ou outro. Você escolhe os movimentos que você quer fazer, você declara esses movimentos, então o atleta ele precisa preencher uma ficha e enviar essa ficha para a organização do evento. E aí, a partir dessa ficha que você vai ser julgado. Normalmente no poliesporte, a banca de júri contou com 10 jurados e um head judge, sendo que desses 10 jurados, 2 jurados são jurados da sua ficha de dificuldade, então eles estão ali para ver se você fez ou não o movimento. E quando eles falam em fazer ou não fazer, no código está falando: o movimento você precisa estar com 3 dedos no código. Se você fez o movimento e você está com 4 dedos ou 2 dedos, você não tem esse movimento validado. É bem restrito. Depois a tia vai falar um pouco do arte exótico, vocês vão ver que tem uma diferença, sim, aí na questão de movimentos. Então você precisa ver o movimento, ler as especificações de abertura de perna, pegada, pontos de contato e tudo mais. E aí esses 2 jurados de dificuldade, eles estão ali para falar se você fez ou não fez. E aí os outros 8 jurados são 4 de execução e 4 de artístico. Execução, acho que é o que é mais consenso entre os dois mundos, 3 sim. mundos,
que vai na perna esticada, ponta do pé, se desequilibrou, se secou roupa, se secou a mão na roupa, Se presença de escorregou. palco, se escorregou, se tropeçou, se caiu, presença de palco, se usou o pole, tipo, usou as, né, plano baixo, plano médio, plano alto. Se é um evento que tem mais de uma barra, usou as 2 barras, usou as 2 barras de forma igual, não usou. Então vai mais nessa parte da execução da coreografia. E o júri artístico, ele vai julgar a arte ali por trás daquilo. No poliesporte tem um pouco menos de peso, o artístico, mas é figurino, música, originalidade, se cativou o público, né? Se não, por exemplo, não adianta nada eu dançar a música de Batman com figurino de Mulan. Vou perder ponto. Foi igual o Luiz, você estava bebendo água. Mas perde ponto por isso, porque a música tem que conversar com o figurino. Então, assim, conversar com você no palco também. Então, às vezes, você tá dançando uma música toda. Você tá dançando um samba assim, ó. Isso também perde ponto. Ai, que Então, Carmen Miranda. super feliz. Então, assim, o resumo do poliesporte, o resumo do resumo mesmo é esse, né? Você pega os movimentos, você escolhe, você treina, você monta a sua coreografia, você envia para eles, você sobe no palco, você apresenta a sua coreografia, você senta num banquinho, tipo a gente está sentado aqui, e aí sai a sua nota assim, ó, aqui. E aí você pode recorrer em até 4 minutos depois que a nota sair. Você só pode recorrer à dificuldade, que você mostra o vídeo. Hoje em dia tem VAR do Polidense, para ver se a pessoa. Que se eu falar que eu fiz e você falar que eu não fiz, eles vão olhar no vídeo para ver se a pessoa fez ou não. Porque, cara, são 4 minutos, são, sei lá, 200 apresentações, são muitos detalhes, então às vezes alguma coisa vai passar batida. E aí a tia agora vai trazer um pouco do mundo do exótico do palhaço. Então, além do poliesporte, tem também os campeonatos de poliarte e de poliazótica. O poliarte, ele a Bela falou, né, o esporte, ele tem também pontuação para arte, porém é uma pontuação menor. No poliarte já é o contrário. O importante é a história que você conta, é como você abraça esse enredo. O que a Bela falou, tipo, você dançar a música do Batman com a roupa do Mulan. Mas você fez movimentos que o Batman faria? Que história o Batman contaria? Como o Batman se move? Vai um pouco além de figurino só combinar com a música, sabe? Tem muito a ver com a história que você está contando, com o personagem que você escolhe, a pesquisa, exatamente. Com como você leva isso para o palco. Essa É o menina aqui é conjunto. ótima, gente, de pesquisar as coisas. É Eu real. adoro, eu acho muito legal. A parte A, chata é constru... depois ter que treinar. a Mas a parte de construção conceber a história é coreográfica. ótima. Ela tem uma coreografia, depois entra no Instagram dela, da cobra. Ó, um puro suco do polidense nacional. Enfim, o poliarte ele tá mais voltado justamente para a história que você conta e para o show que você entrega. E aí, Show. e aí a pontuação acaba sendo um pouco mais relativa do que o poliesporte. O poliesporte acaba que o sistema de pontuação, pelo menos é uma percepção minha, é um pouco mais palpável. Tipo, você fez o movimento, você não fez o movimento. Você esticou o joelho, você não esticou. Você fez ponta, você não fez. Você sustentou a caralha da figura por 3 segundos ou não sustentou. Quando a gente chega pro poliarte e também pro poliazótico, que eu ainda vou falar, a coisa fica um pouco mais subjetiva. Por quê? Porque tem muito da interpretação do jurado. Eu contei a história do Batman. Tá, mas e se o jurado não gostar do Batman? Por mais que ele tente ser imparcial, o inconsciente dele não é. Então, assim, acaba que tanto o poliarte quanto o poliazótico, eles acabam sendo um pouco mais subjetivos o julgamento. Tanto que se você pegar a planilha de pontuação, ela vai ser um pouco mais solta, não sei se solta seria a palavra, mas assim, tipo, pontuação para flexibilidade, pontuação para força, pontuação para uso do solo, uso do palco. Gente, não cancelem a gente não tá criticando nada nem ninguém, tá? A gente não falou o nome de nada, é uma Não, vale percepção geral. ressaltar isso. Eu não sei, né? Daqui a pouco as pessoas estão falando, fala mal e não organiza. Então, assim, é a nossa percepção, nossa! Mas ele acaba sendo um pouco mais. Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra que eu falei. Subjetivo. Solto. Justamente por isso, porque a arte em si é subjetiva. A arte, ela vem de como você toca o outro. E você não tem esse controle, você tem controle do que você faz, você não tem controle do que o outro recebe.
Então acaba que o poliarte ele acaba sendo um pouco mais subjetivo por isso, porque tem muito a ver com a percepção. Então assim, tipo, nivelamento, é amador, profissional, semi-profissional, acaba que às vezes a pessoa ela é nivelada ou por movimentos, ou por tempo de pole, tempo de prática, se dá aula, se não dá, Experiência de palco. experiência de palco, justamente por isso, porque como o poliarte ele trabalha com arte, ele acaba sendo um pouco mais subjetivo. E aí a gente vai para o poliexótico, que aí é o campeonato que você obrigatoriamente precisa usar o salto. E ele também vai se dividir em inúmeras vertentes. Tanto que o próprio exótico tem o hard, tem o flow, tem o old school, tem o classic, tem a categoria de theater ou arte, né, que alguns campeonatos trabalham, que aí junta o erótico, que aí junta a característica dos dois, que aí você conta uma história fazendo pole de salto. E dentro dessas vertentes existem os movimentos que são mais característicos. E mais uma vez, o exótico, como ele se trata muito mais de uma dança do que de um. Não é falar um esporte, mas de uma vertente que trabalha especificamente movimento, só movimentos e transições. Ele também lida com. é, não é fluidez a palavra, mas ele lida com. Ai, meu Deus. Mas com quanto você consegue se comunicar com o público, quanto você consegue atrair o público e envolver ele com seja o que você esteja fazendo. Então acaba que, mais uma vez, em campeonato acaba sendo uma coisa um pouco subjetiva, porque, mais uma vez, como toda arte, você vai tocar cada pessoa de uma forma diferente. E isso, por bem ou por mal, acaba influenciando também no jurado. Se eu estiver falando besteira dela, me corrige. Não. E eu acho que assim, aí vocês vão falar assim, ai, mas então como é que é feito o julgamento, se é esse objetivo? Cada evento tem o seu regulamento, né, e a sua planilha de pontuação, onde especifica o que é cada critério ali dentro daquele evento. E acho que o júri ele vai de acordo com E isso. ele vai trabalhar dentro disso, Vai exato. trabalhar dentro disso. E o que eu acho que vale a pena assim, pensar também é muito na questão de todo mundo que está no júri é profissional. Então, na teoria, as pessoas são imparciais. Sim. Deveríamos ser, somos, E são tentamos pessoas que já ser. competiram, pessoas que têm experiência, que já É. viveram o lugar do artista. O que às vezes os eventos fazem é não botar para julgar se for muito próximo, né? Tipo, trabalhar Sim. com pessoas que não sejam tão próximas. Mas Até porque às vezes você vai pesar mais a mão se você já conhecer o trabalho de uma pessoa e saber o que ela pode entregar, é né? até o que ela é capaz, né? Então, às vezes, não é nem para favorecer, às vezes é para não desfavorecer. E eu acho que assim ainda é muito pequenininho, né? Os eventos de pole, campeonatos de pole, pelo menos que eu reparo quem normalmente participa, participa no sentido de assistir. É quem é da comunidade do pole, mas Sim. ao mesmo tempo são coisas muito gigantescas e se você parar para ver são muito maneiras, sabe? Você vê, por exemplo, você vai num campeonato de exótica, você vai ver gente fazendo trick, você vai ver gente fazendo dançando super vestido e ao mesmo Você vai tempo ver gente a dança. variedade que tem dentro de uma mesma vertente, né? É E não incrível. só de apresentações, mas de corpos de pessoas dançando. Então, assim, eu acho que pega um pouco disso. O poliesporte é um pouco mais amarrado, muito por conta de ser um braço da ginástica. Em algumas federações pelo mundo, eles já são considerados braços de ginástica. Né? Tem a ginástica artística, ginástica rítmica, polidense. Então fica. Pode falar, Lu. O que uma federação faz pelo polo? O que ela faz, o que ela pode, o que ela deveria. O que ela pode. É, o que ela pode, barra deveria, acredito eu, tá? Se eu tivesse uma federação, o que eu faria? Não tenho uma federação e nem quero ter, porque dá muito trabalho. Organizar eventos. E eu não falo isso só do esporte, não, tá? Vamos dizer assim, que seja uma federação de polidense, né? Organizar eventos, organizar encontros, seminários, eventos talvez regionais, interestaduais, nacionais, até internacionais. Às vezes você consegue organizar proporcionar cursos, workshops, cursos profissionalizantes. Eu acho que é uma coisa que tem Promover a troca, né? é, é, essa troca de energia e troca de conhecimento, e eu acho que é uma coisa que fica defasada no mundo do poli, né?
Eu acho que se, por exemplo, os eventos de poliesporte têm cursos de jurado, curso de árbitro, curso de até treinador. Então, assim, traz mais conhecimento para as pessoas, essa federação ela promove isso. Mas, por exemplo, eu não vejo um curso de presença de palco, né? Que eu acho que assim, a gente acredita muito no pole, não só a acrobacia na barra, mas no todo. E eu acho que Sim. a federação, uma federação poderia entregar ferramentas para essa pessoa desenvolver o todo. Que aí tem a ver com que você capta o público, né? Como você capta o público. E aí tem questões de fidelizar as pessoas, né? Fazer filiação, e instruir mesmo em questões de, por exemplo, de doping, de movimentos, como fazer movimentos ou como entrar em movimentos. Eu acho que tudo isso seria uma coisa que uma federação barra uma organização poderia fazer, além do evento, que eu acho que seria. O evento é tipo a cereja do bolo. E Sim. assim, porque o que acontece muito atualmente, não sei se por falta de tempo, de verba, de interesse, existe um evento no ano, isso eu falo do arte, do exótico e do esporte. É um grande evento no ano e fica um ano sem nada, e vem o evento e fica um ano sem nada, e vem o evento e fica um ano sem nada, e vem o evento. Não, mas assim, existem vários campeonatos que acontecem em paralelo, de tanto de exótico quanto de arte, só que eles não são promovidos pela mesma organização, né? Isso. Não, e é isso. Então, por exemplo, mas aí eu acho que se tivesse uma federação, um órgão superior, né, que gerisse isso, Ah, sim, com certeza. entre esses Sim, sim, gaps, teria coisas para serem feitas, sabe? Do sim. tipo, não serem feitas, mas, por exemplo, vamos dizer assim, o mundo ideal, tá? O mundo ideal. Tipo, o campeonato brasileiro, o campeonato mundial normalmente é final de ano, né? Vamos botar aí. O campeonato brasileiro ser no meio do ano e os campeonatos regionais serem no começo do ano. Porque a pessoa ela compete no regional, Sim. ela já tem uma noção de como a coreografia dela performou, ela consegue levar essa mesma coreografia para um brasileiro, porque, cara, no mundo do pole existe uma onda que eu não sei quem inventou, que a pessoa que vai competir ou se apresentar tem que criar 700 coreografias. E Eu todo gosto de criar, não gosto de treinar, sabe? No balé não é assim. No balé não é assim, na ginástica artística não é assim, na Não, ginástica só no rítmica pole. não é assim. E nenhuma dança, assim, normalmente dança. Por exemplo, a Débora Coker, ela monta um espetáculo pro ano todo, gente. Ela não monta 300 espetáculos. Na ginástica artística, a Rebeca Andrade, a série que ela leva para o Mundial, ela leva para um ela Sim. leva para vários outros. Talvez ela facilite uma coisa ou outra, mas assim, Você vai mudando elementos. Ela é surreal, né? do skate. Então, assim, não é uma coisa que, né? E aí, no mundo do pole, criou-se isso de que você não podia, mas, assim, acho que é isso. Aí a pessoa competiu no regional, ela conseguiu levar para um nacional, classificou, ela consegue levar para o mundial. E nesse intervalo de tempo, o campeonato regional foi, sei lá, em fevereiro, o outro é junho, o outro é novembro. De fevereiro a junho, tem isso, uma atualização de curso, talvez essa troca de experiência mesmo, de conversar. Às vezes um bate-papo com outros atletas, trazer um psicólogo esportivo, um nutricionista focado no esporte, tipo assim, para profissionalizar. Ela vem ela falar no meu peito. Toda quinta-feira uma Luísa falando na minha teta. Parem de querer que a gente seja criativas o tempo todo. Vou embora. Participação especial. E volta o cão arrependido com suas orelhas. E assim, e aí eu acho que é isso que eu tipo, trouxe, né? Não só no esporte, mas no arte, no exótico, talvez tenha essa troca. E acho que é você profissionalizar os seus atletas, Sim. sabe? E fazem isso em outros esportes? Não sei. Não sei, a gente Mas trabalha não, com né? pole. Tipo, eu posso falar com propriedade do surf e da ginástica. Essas trocas não existem, mas existiam campeonatos estaduais, nacionais e pan-americanos, mundiais. Na ginástica também, mas assim, no pole e outros esportes, não sei se a pessoa classifica direto, como classifica, mas eu acho que para mim o mundo ideal da federação seria esse atualmente, o que as pessoas fazem é um evento por ano, mais ou Sim. menos. É isso. Às vezes também é consequência do mundo do pole ainda ser muito Muito restrito. E embrionário. você não, exatamente, não tem tanto público assim para ter vários eventos. Muito preconceito ainda. Preconceito é público também. Por exemplo, você vai para montar um evento é caro.
A não ser que você tenha um puta patrocínio, uma puta lei de A própria incentivo. estrutura do pole é cara. A estrutura do pole é cara, que você: "Ai, não, foi super barato, mas gastei, sei lá, 15.000 reais pra fazer tudo que tem que fazer", que a gente falou na live passada. Se você não viu, vai lá ver. Que é pagar funcionário, fornecedor, staff, som, luz, tudo. Quantas inscrições você precisa? Aí tu vai fazer um estadual, aí vai fazer um brasileiro, vai fazer um nacional, sabe? É caro. E aí entra nisso. Não sei se não tem tanto participante, não sei se só participante não participaria. Nossa, que frase boa. Mas acho que é muito embrionário nesse sentido. Então, talvez por isso que não tenha tantos degraizinhos pra gente ir escalando, né? A pessoa já cai direto de supetão no. Sim. Eu não sei se vai ouvir a minha voz aí, mas de qualquer maneira eu vou fazer. Vocês, como já dinossauros do pole, dinossauros do pole, tiranossauros rex do pole dance, Em relação a isso que a gente estava falando da federação também, eu vi esses dias no Instagram, antes de ter, né, quando tinha um, eh, eu eu vi eu vi alguém falando sobre como era importante a gente oferecer eh, acesso facilitado para pessoas que não têm condições, né. Por exemplo, a gente vê às vezes, sei lá, esses jogos de futebol que aí eles fazem um valor menor para poder atingir uma classe que não conseguiria comparecer. A federação, ela poderia ajudar nessa parte? Será que ela conseguiria fazer coisas gratuitas para as pessoas que querem atingir o pole e que não atingem? E eu queria saber também o que vocês acham das pessoas que trazem esse discurso de: "Ai, a gente precisa, fazer inclusão, a gente tem que colocar valores baixos para as pessoas serem incluídas, mas aí o valor do ingresso para assistir é R$ 150. Então, a partir do momento que você tem uma federação e as pessoas federadas, elas pagam, nem que seja um valor baixo de mensalidade, a federação passa a ter um caixa para poder promover coisas. Porque, assim, infelizmente, o pole, ele é uma atividade que é cara. Porque não é só a barra, você precisa montar toda uma estrutura para poder colocar. Então, assim, isso não é a organização que quer, é a própria modalidade que acaba precisando. Então, assim, por bem ou por mal, realmente, eventos de pole são caros, porque o pole é caro, a estrutura é cara. E aí, a partir do ponto que você tem uma federação estruturada que fala Não, fala, termina sua linha de que raciocínio. tenha uma mensalidade dos federados, etc, etc, esse valor ele pode ser revertido para esse tipo de Sendo evento. bem organizado, né? Exato. O que eu ia falar, antes que as pessoas falem: "Ai, mas não é só botar 2, 3 negócios e montar aquela estrutura, não sei o Não. quê". Não é só isso. E, gente, entra um detalhe que é muito importante, que eu acho que muita gente não imagina. A nossa estrutura, ela não é de fácil montagem. Então, eu não consigo ficar desmontando e montando ela todos os dias. Para a gente montar um evento de pole, se a gente vai fazer o evento sexta, sábado e domingo, a gente precisa minimamente de um lugar já na quinta-feira e, quiçá, para desmontar na segunda. Então, você já paga 5 dias de locação do espaço, né? E sendo que Exato. você só usa 3. Então, assim, é porque tem muito detalhezinho que entra nessa conta que, às vezes, a pessoa ela não. Como não participa, acaba não sabendo. É. Então, assim, eu acho que é o que a tia falou. Se a pessoa, se a federação, a associação, a organização tiver isso, dá para você organizar sim e tentar trazer, assim como dá para você proporcionar bolsas, criar maneiras de incentivar ou de tentar aproximar esse público, essa galera. Ano passado, ano retrasado, teve um evento até do Sindicato de Dança do Rio, onde algumas pessoas foram convidadas para falar sobre polidense para o pessoal da dança. Já é um passo também que dá, mas assim, é embrionário, é tudo muito embrionário no pole. E como quando tem algumas, normalmente tem coisas assim, muita gente não divulga, muita gente não sabe, então assim, é difícil de chegar em mais gente, mas é passo a passo. E quanto a sua outra pergunta, da galera que tem um discurso e tudo mais, e tal, 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 esquecechê, eu tava vindo pra cá vendo um negócio no YouTube, nada a ver com nada, mas eles falavam assim: é melhor não falar nada.
Porque então, é de jogo de futebol, cara. É uma parada totalmente aleatória. É a minha skin, no top. Mas assim, que fica falando que o jogador vai embora e promete que vai voltar pro clube. Gente, é melhor você não prometer nada. Se você não vai fazer nada pra Justo. mudar, Não cria expectativa. pra revolucionar, não fica fazendo esses discursos de não, vamos juntos trabalhar para um lugar onde todo mundo passa polidense. Se você não vai fazer nada, e tá tudo bem também não fazer nada, não é obrigação de ninguém. Só não promete. Só não promete. Então, assim, porque eu vou fazer um evento acessível. Mano, não dá pra fazer um evento acessível. A não ser que você tenha um puta patrocínio. Sim. Conseguir uma lei de incentivo e aí eu consigo. Porra, show. Se não, cara, não promete. Você não vai fazer um evento acessível porque simplesmente a conta não fecha. Se quiser rasgar dinheiro, doa Não, pra então vai resenha. fazer uma vez só e vai ficar tudo Doa pra endividado. resenha. Ou vai fazer uma vez e vai ficar endividado. Ou vai fazer uma vez e vai ficar endividado. Então, assim, se você não consegue, não promete. A gente trabalha, a gente tenta. Eu vejo muito evento hoje em dia já com inscrições sociais, onde o artista ele não paga para participar, ele se inscreve, ganha foto para poder usar depois para divulgar o trabalho, ganha vídeo. Muitos eventos também têm o ingresso solidário, que você bota um cupom de desconto, e aí eu dou diretamente dinheiro para algum lugar. No caso da resenha, a gente recolhe alimento para fazer a doação. Então, assim, são maneiras que a gente tenta deixar mais acessível, mas que também não prejudiquem o evento. E quando eu falo prejudicar, não é tipo, elas vão ganhar menos, vão lucrar menos. Não, gente, é o evento não acontecer. Sim. Tipo assim, a gente não tá falando de, eu vou lucrar menos R$ 100, sou mesquinho. Não, é tipo assim, não, o evento não acontece se não tiver dinheiro entrando para fazer o evento acontecer. Então, é seguindo um pouco essa linha. E eu acho que assim, o que. Cara, tá mó barulho de chuva, mas não tá chovendo. Né? Esquisitão. Pode ser ventilador. Mas da outra sala, né? Que ventilador? Tem nem Não é ventilador. alguma coisa da obra do lado, não? Eu acho que é ventilador de lá. Mas assim, o que pode fazer, ou tentar fazer? Tem que pensar muito e com muito cuidado, porque também tem legislação que você precisa entender de como fazer, o que fazer. Eu posso fazer uma sessão beneficente? Talvez, mas aí quem assistiria? Qual seria o critério? Qual seria o critério? E aí, por exemplo, então a gente vai levar crianças de uma ONG para assistir. Aí entra a questão de ser criança, ser menor de idade, então entra uma burocracia maior. Responsável. Isso aí. Então, assim, então eu vou fazer, sei lá, mês que vem é o mês da mulher, então no mês da mulher eu vou fazer com que, não sei, tal ação. Tá aí depois que acabar o mês da mulher, o que essa ação vai revigorar, sabe? Assim, você vai continuar fazendo alguma coisa? Você consegue sustentar? Ou você vai botar o pirulito na boca da criança e falar, agora você paga, né? Então, assim, é muito delicado. O nome da live vai ser muita ostentação. Né? Eu acho que é muito delicado. Assim, acho que temos que tentar pensar sim em formas de mudar isso, de tentar transformar isso, deixar isso mais equilibrado, talvez possa ser essa palavra. Hoje em dia tem até o Festival Fantasias, que é um festival que tem um pouco essa proposta de ser para minorias e tudo mais. A gente está patrocinando, a gente ofereceu bolsa, que era a contrapartida. Então, assim, acho que são formas de começar a trabalhar e se movimentar, mas ao mesmo tempo é entender isso. Tipo, gente, eu acabei de escutar isso no carro. E era exatamente assim. Porque o jogador prometeu que ia voltar. Mano, fica calado se você não sabe. Se você não, tipo assim, você não promete. Você não promete uma coisa que você não sabe. Ainda mais no mundo do futebol, que a gente fala de milhões de dinheiros. Se algum jogador quiser doar um salário pra gente, a gente faz um evento de graça. Inclusive, do nada. Do nada. Vai que aparece um pix, policarioca@gmail.com. Aceitamos quantias acima de R$ 5.000. Mentira. Ou verdade. Mas, assim, acho que é um pouco nessa linha. Existem coisas, sim, que possam ser feitas. Eu acho que, sim, dá para se desenvolver trabalhos. Estúdios já desenvolvem, a gente já faz. Outros estúdios que eu conheço já fazem também, com bolsão. Ou ceder o espaço para acontecer algumas coisas, eventos beneficentes. Mês da Mulher está chegando, a gente está com algumas coisas para fazer, né, para poder tentar chegar junto nisso, mas acho que é nessa linha. Da sua pergunta, é essa linha. Tipo, a pessoa fala que vai fazer e não faz, é feio, galera. Não faça isso. É very, very feio. E
Vou ser polêmica, já que ela é polêmica. Eu falei, tipo, É feio pra todo mundo, tá? Não é porque você acha fulano bonitinho, idolatra fulano e fulano faz, e o outro fulano que você não idolatra, que não é, é feio só pra um. Deu pra entender? Deu. Deu mais ou menos? É porque já teve situações no mundo do poli onde, sei lá, a inscrição do evento era R$ 100. E aí todo mundo, ah, é muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Um monte de gente, pá, estrondou o negócio. Aí, sei lá, uma semana depois, um outro lugar lançou inscrições a R$ 100 e porque era um lugar muito maneiro, as pessoas admiravam o lugar, ninguém falou nada. ah, Então, assim, se é feio pra um, é feio pra todo mundo, né? Não passem pano pros outros que vocês gostam. Até porque isso não vai adiantar mudar nada. que gosta. Tudo mais que você gosta. Ó, Do nada vamos falar sobre homem. não. Mas é a mesma coisa. Não, mas é isso, é passar pano. E assim, às vezes acho que no lugar de privilegiados, algumas pessoas poderiam fazer muito mais e não fazem. Sim. Ainda tem isso. A institucionalização do polidense. Instituto Constitucionalmente. Institucionalização. Ajuda o homem cresce. Ajuda o. Acho que ajuda. Quais pontos você dá e quais pontos você acha que pode regressar? Eu acho que é o tipo de coisa que ajuda, mas ajuda a longo prazo. Porque você idade com as pessoas que são de fora do pole, Pode. e isso acaba quebrando algumas barreiras para novos praticantes. Então, a longo isso prazo, aí. você acaba atraindo mais pessoas para a modalidade. Eu acho que traz uma profissionalização. Seguindo até. É bom, mas é ruim. É bom porque traz essa profissionalização. Mas é ruim porque pode ser que tenha gente que não queira ser profissionalizado nesse sentido. E eu acho que, assim, eu acho que é muito bom, seria maravilhoso se tivesse. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu acredito que teriam pessoas sabotando essa esse negócio aí, isso aí, para que não desse certo um pouco por isso, porque vai ser ruim, sei lá, você até profissionalizar, às vezes tem que ter curso, sei lá. Ah, para você dar aula, você tem que passar por uma prova geral, da instituição, vamos dizer assim. Então, assim, mas eu acho que ajuda muito na questão de reconhecimento. E ajuda muito nessa questão que a tia falou de romper a nossa bolha do pole. Outras atividades, modalidades, segmentos, ramos de mercado começarem a enxergar o pole como algo tão importante quanto Outras atividades. outras atividades. Vocês acham que as escolas, o poli, todo o mundo, né, do polidense está preparado para um mercado mais regulamentado ou será que pode ainda? Ai, eu adoro me jogando no olho, tipo, mano, você não ia fazer isso. Tem uma hora que ela falou um áudio que ela tava fofa. Ela nunca Então, tá. essa palavra, eu não porque Zen, fofa. mas enfim, vocês acham que isso poderia. As pessoas estão preparadas, as pessoas circular desse. Na informalidade. Vou falar de novo o que eu falo. Eu acho que seria ótimo. Mas eu acho que o mundo do poli não tá pronto. Eu acho que a partir do momento em que você precisa ter uma certa ética, e obedecer e seguir e tudo mais. Porque eu acho que para se criar isso ia ser uma disputa de água do cacete. Para ser, tipo assim, para meio que ver quem vai ser o tomar conta, vamos dizer assim. Até porque isso já aconteceu no mundo do pole lá atrás, quando existiu uma E não deu federação certo. de polidense, e aí não sei o que aconteceu, porque eu só sei um lado da história, então não vou opinar. Mas a Bolinha brigou com a Chiquinha, porque uma achava A e a outra achava B, por isso que existem hoje em dia no Brasil 3 federações nacionais. É uma federação, uma confederação e uma liga. E mundial também, tá? Então não é só no Brasil, não, mas é briga de ego, gente. 100%. Porque um acha que o trabalho do outro é ruim, aí como se a tia fizesse, eu falasse, não, o trabalho dela é ruim, então eu vou fazer. Ao invés de todo mundo juntar, organizar E achar o direitinho. meio comum. Então, assim, eu acho que seria muito bom, seria muito interessante. Eu acho que tem tudo para
ajudar o mundo do poli para quem está começando, para quem está empreendendo, para quem tem estúdio, para professores também. Questões de assessoria jurídica, know-how básico, conhecimento, um pouco até naquilo que eu falei, nessa troca de você ir trocando com pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que o mundo do poli é muito ainda. Óbvio que eu não vou generalizar, tá? Mas eu acho que tem algumas pessoas que estão muito mais preocupadas com si. Como isso seria talvez ruim para ela, Não seja interessante. não seja interessante, Mas ela. acho que isso acontece em tantos meios, Não, é em né? tantos meios, não é só no poli. Então, assim, eu acho assim, acho que a longo prazo é ótimo, mas eu não sei quem vai ter a coragem de começar isso pensando em longo prazo. Não somos nós. Não contem com a gente para essa jornada. Enfim, seguindo esse caminho, vamos ver aqui. Vocês acham que o poli, não falando dentro do polidense como vertentes do poli, exótico, poliarte e tal, essas coisas. Falando realmente assim, por exemplo, futebol, jiu-jitsu e essas coisas. Mesquinha, Vocês você não acham vai que o atacar. polidense ele se enquadrar em esporte, arte ou ambos? Eu acho que esse é o grande problema do poli, né? Ele consegue se enquadrar em tudo. E aí, sério? Porque um Jade vai ser um Jade você contando 3 segundos no poliesporte, vai ser um Jade sendo de salto, sem salto, um Jade contando uma história. Porque, bem ou mal, as acrobacias no pole elas são ferramentas, né? E você pode usar essa ferramenta tanto para competir, para uma competição esportiva, quanto para uma dança sensual, quanto para uma dança artística, para contar uma história. Acaba que essa é a grande questão do pole, né? O pole ele não se enquadra porque ele se enquadra demais. O limbo do poli é exatamente esse. O poli ele é muito esporte para ser considerado uma dança e ter sindicato e tudo mais. E ele é muito arte para ser considerado um esporte. E aí essas coisas de educação física, as CREFs e blá blá blá, não, tipo assim, a gente não tem ninguém muito grande que cuide da gente por conta disso. Porque a galera da educação física acha que o poli é dança, e dança é considerada atividade física, né? Não é considerado esporte. Se eu falei besteira, me desculpa, mas eu tenho quase certeza disso. E na dança é isso. Como é muito próximo à ginástica artística, o poliesporte não é Como dança. uma dança muito acrobática. Exatamente. Então, e aí acho que o primeiro grande problema do poli é isso. E acho que assim, e aí tudo vai girando em torno disso, gente. No fundo dessa questão, e aí por que que o exótico é A e o outro é B? Por que que o exótico é B? E aí por que que num campeonato não se tem os dois? Não existe um campeonato hoje onde você tenha exótica, esporte e arte. Tem o aero. Só o aero. E o aero é Brasil. Agora que o aero foi assim. De resto, ou é um campeonato de poliesporte, ou é um campeonato de poliarte, ou é um campeonato de É bem poliexótico. segmentado, né? É muito segmentado, né? E aí acaba que as pessoas acham que elas têm que ser só uma coisa ou têm que treinar só uma coisa. Mas Então, se a gente. Vamos fingir que a gente acabou de criar uma federação. E aí, a gente está fingindo utopia. E aí a gente vai decidir o que o poli é. O poli poderia ser, então, uma vaga de opções. poderia. Que é Poderia. Gosto. Tá naqueles negócios de federação. O poli é barra profissões. Na cartilha da federação vai estar lá. Poli barra profissões. Você quiser. A gente já fez 40 minutos. Só quando não já pitou aí? Já tá muito tempo, tá? Então, pra gente encerrar, deixa eu ler essa frasezinha aqui. O polidense no Brasil está crescendo, mas o crescimento exige estrutura, e a estrutura exige maturidade profissional. Né? Tchau, gente! A frase já disse tudo, né? Assista aos outros episódios. Se E a gostou, estrutura
frequência. Se gostou, comenta. Se não gostou, também comenta, compartilha, segue, curte. E é isso aí. Depois Pra dessa dar frase, rede, que também dá engajamento. é isso aí. Se estruturem. E...